Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Mais um programa dos Sementes da Fé 12 está chegando hoje ao seu lar, à sua casa. E com certeza o Senhor, Ele tem uma palavra vitoriosa para você hoje nessa noite. Nós vamos esperar um pouquinho, né? Enquanto você vai arrumando aí o seu celular, vai convidando seus amigos, seus parentes, vizinhos, né? Com certeza, alguém que precisa ouvir a palavra de Deus hoje nessa noite possa ser alcançado. Amém? Quero agradecer a Deus, né? A Rafaela já está entrando, né? Vamos entrando aí, gente, né? 10 horas em pontinho, porque nós não podemos, né, esperar muito, porque nós temos um horário a cumprir, mas com certeza, né, a boa obra que o Senhor iniciou, Ele é fiel e justo e verdadeiro para completar na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus mesmo, né? Deus seja louvado. Hoje tivemos um dia muito próspero, ali fazendo visitas, né? Acompanhando algumas pessoas. E com certeza, né? Deus, ele tem aí algo para falar ao seu coração hoje nessa noite, né? E com certeza você não veio em vão, você não veio por acaso, então vamos entrando, gente, vamos entrando, né? Foi enviado o link, né? As pessoas, né, estiveram aí sendo notificadas. E não deixe de divulgar o nosso canal, né? Nós temos que, para passar para o YouTube, nós temos que ter no mínimo 100 inscritos, porque senão a plataforma ela não aceita, né, menos. Então, que você, né, possa estar divulgando esse trabalho e com certeza, né, outras pessoas poderão ser alcançadas e ainda mais, né, a palavra de Deus ela é boa, ela é fortaleza, ela é segura, né? Com certeza, se você estiver precisando de um bom conselho, deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar história. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer esperança. A palavra de Deus é poderosa para mudar a sua vida, para mudar o seu cativeiro. A Carita também está entrando, seja bem-vinda, né? No nome de Jesus, vamos entrando, gente, vamos entrando, né? Senão a hora passa e quando nós vemos aí já foi a meia hora e aí fica difícil, né? É um horário assim um pouco tarde, mas no caso nosso nós já explicamos, né? Nós temos uma nenezinha, inclusive hoje a Juliana não estará entrando. A Juliana, ela está participando de um seminário, então hoje eu fiquei aqui, eu e Deus, né? E com certeza, né? Deus vai se fazer presente, como sempre Ele fez, né? Mas a Juliana hoje não estará presente, então a gente sempre tem algum compromisso, alguma coisa, então a gente sempre fica a cargo do programa, né? A gente tem esse compromisso. Então, assim, quando eu não puder fazer, com certeza a Juliana estará fazendo e vice-versa, né? Mas, assim, quero agradecer a Deus que essa semana nós tivemos, assim, muitas visualizações depois que foram postadas, né, as mensagens na semana e postado também o vídeo, né, da pregação, e nós ficamos muito assim satisfeitos com as visualizações, né? Vai fazer um mês que nós começamos esse trabalho, mas assim as visualizações têm sido grandes, né? Tem algumas coisas que assim ainda não são liberadas até por causa da própria plataforma. Então, assim, nós temos, né, que ser igual a formiguinha, devagar e sempre. E não desesperançar, não perder a esperança, não perder a fé, porque é de grão em grão, né? Como diz o ditado, que a galinha ela enche o papo, né? E nós estamos aqui de grão em grão. Nós estamos semeando a palavra de Deus, mas na certeza que essa palavra ela está sendo, né, gerada
nos corações das pessoas que estão ouvindo. Então, sem mais delongas, né, porque o tempo passa e assim nós vamos vendo, já passou já 5 minutos, então nós vamos estar adentrando a palavra, né, e você vai entrando aí, você que lembrou, as pessoas têm falado também um pouco de problema, né, da internet, que às vezes a internet não conecta. Eu mesmo aqui no início eu tive um probleminha para conseguir entrar, mas aí graças a Deus eu consegui entrar. E aí o que eu quero dizer para você, não desanima não, não perde a esperança não. Se você não conseguir entrar agora no começo, vai ficar gravado para você ouvir depois, tá? Aí você pega e aí passa para outras pessoas. Você passa a mensagem para outras pessoas que com certeza Deus irá falar algo. Amém? Amados, é algo interessante que o Senhor assim tem tocado em meu coração e no coração da Juliana também, é de nós estarmos ministrando para mulheres, né? Porque nós mulheres, nós passamos assim por muitas situações, por muitas adversidades e no cotidiano do dia a dia, muitas das vezes, né, nós assim temos que ter um referencial e o referencial na nossa vida para vencer as dificuldades e as batalhas, o que é? A palavra de Deus e Jesus e Deus. Porque se não for, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue chegar em nenhum lugar. Porque foi o Senhor que nos projetou. Então, quando nós temos essa visão, essa direção, né, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós conseguimos, né? E nós temos muitos testemunhos dentro da palavra de Deus, muitos relatos falando isso. E hoje, né, mais uma vez eu quero compartilhar uma história de uma mulher, né, uma história que aconteceu, que ali, né, o Dr. Lucas, né, no Evangelho de Lucas, ele narrou esse acontecimento, esse cenário, né, que foi um cenário difícil, não foi um cenário muito favorável. Mas essa mulher, ela pôde contemplar do grande milagre de Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está lá em Lucas capítulo 7, no versículo 11 até o 17, que diz lá da ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, nós vamos orar em primeiro lugar, né, para começar a ministrar a palavra de Deus. Eu peço que você curve a sua cabeça, que você leve seu pensamento ao Senhor neste momento e nós vamos estar orando ao Senhor. Amém? Eterno Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos e agradecemos a Ti, ó Pai, pelo Teu grande amor, pela Tua graça, Senhor, meu Deus, sendo ministrada em nossos corações. Senhor, e nesta noite, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, que toda barreira, que tudo aquilo, ó Deus, tem se levantado, Senhor, meu Deus, contra nossas vidas, Senhor, contra este canal, Senhor, Deus, que Tu possa, Senhor, meu Deus, estar, Senhor, tirando todo impedimento, todo embaraço, Pai, que no nome de Jesus, Senhor, as vidas venham ser, Pai, alcançadas por Ti nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor é um Deus de perto e de longe, que nada fica oculto ante os Teus olhos, Deus, mas que Tu possa, Senhor, trabalhar a nosso favor. Pai, que tudo aquilo que for impedimento, que for embaraço, que for distorção de palavras, Senhor, vai repreendendo no nome de Jesus. Pai, opera o Teu milagre, Senhor, alcança as vidas, Senhor, lembra, Pai, aqueles, Senhor, que já conhece o nosso canal. Senhor, eu sei que é véspera de feriado, muitos viajaram, Senhor, mas que eles possam, Senhor, é somente um dia, Senhor, da semana, Deus, mas que eles possam ter esse compromisso para contigo, Senhor, não comigo, mas para contigo, Senhor, que eles possam ser, ó Pai, ministrados, que Tu possa, Senhor, meu Deus, alcançá-los e fazer, ó Pai, o novo, o renovo sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Assim eu te peço que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, Tu possa, Senhor, operar, ó Pai, com grande veemência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá então, no Evangelho de Lucas, capítulo 7,
do versículo 11 ao 17, nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e também com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma única viúva. A grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando com os que conduziam, disse ao jovem: Eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, amados? Glória a Deus, né? Que maravilhoso, né? Nós podemos ver mais um milagre de Jesus. Mas algo interessante que o Senhor assim me chama a atenção nessa passagem é que nós temos um cenário que não é tão favorável àquela mãe, né? Àquela mulher, porque ali seguia um cortejo fúnebre do seu único filho. Tanto é que o texto destaca também que aquela mulher era viúva. E se nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos relatar mais a fundo, nós vamos descobrir o seguinte, que Lucas ele relata que aquela mulher não tinha muito tempo que ela havia perdido seu marido, que ela havia ficado viúva. Mas aí fala assim, a viúva de Naim, né? Era Naim o esposo dela? Não. Não é. O nome da cidade aonde ela morava se chamava Naim. Então, por isso que fala da viúva, né, da cidade de Naim. Por quê? Porque era uma cidade muito pequena. Em alguns manuscritos, eu fiz ali uma pequena averiguação. Diz ali alguns manuscritos que aquela cidade chamada Naim, ela era um vilarejo, mas era um vilarejo pequeno. Não tinha ali muitas casas, tinha 34 casas e somente 189 pessoas viviam nesse vilarejo. Só que esse vilarejo, ele era ali um lugar de agricultura, de pequenos agricultores que eles beiravam ali a Cafarnaum. Então era como se fosse um morro. E ali, aqueles agricultores, eles moravam ali naquele vilarejo. Então, era uma cidade pequena. Então, ali, quando deu-se o caso daquele jovem morrer, porque aquele jovem ele não tinha muita idade. Segundo alguns relatos teólogos também, diz que aquele jovem ele tinha 17 anos. E o próprio texto já diz assim, que era o único filho daquela mulher. Então, quer dizer, ela não tinha outro filho, ela só tinha aquele filho. Então, era um cenário muito triste, era um cenário humilhante. Por quê? Porque aquela mulher, ela já estava viúva, o filho dela acabava de falecer e ela não tinha nenhum outro parente. Então, era um cenário muito triste daquela mulher, porque todo mundo se compadeceu dela. Então, todo aquele vilarejo, toda aquela cidade, eles tomaram ali por misericórdia, né? Eles sentiram a dor dela, eles sentiram ali compaixão, eles estavam sofrendo o mesmo sofrimento que aquela mulher estava passando, porque aquele jovem, imagina bem, dentro daquele caixão, né? Ali, aquela mulher, quando ela olhava aquele filho, estava ali aquele cortejo, aquela mulher olhava o seu filho, eu creio que todos os sonhos dela, todos os projetos, né? Ela viu aquele filho nascer,
né? Aquele filho foi gerado, né? Ali por 9 meses. Depois o filho começou a crescer e começou a comer papinha, né? E mamadeira. E depois aquele filho começou a andar. Depois aquele filho, ele começou, né? Foi tendo o seu processo. E eu creio que quando a mãe, ela olhava aquele filho ali dentro daquele caixão, ela lembrava, né? De todas as coisas que havia ali se passado na vida daquela criança que era o seu filho. Até então que o seu filho se tornou um adolescente, logo em seguida o seu pai vem, né? O seu esposo falece. Então naquela época, quando tinha-se ali um filho, ele é que se tornava o mantenedor da sua mãe. Então quando aquela mulher, ela vê o seu filho ali, todos os sonhos dela são frustrados. Ela fala, e agora? Eu estou sozinha, né? Eu vou ficar desamparada. E na época que uma mulher, ela ficava viúva, ela vivia de favores, né? E com certeza aquela mulher, ela já deveria ter uma certa idade, né? Então, aquela mulher, ela ficou ali desorientada por causa dos seus projetos, por causa dos seus sonhos. E aquele filho dela, dentro ali daquele esquife, daquele caixão, né, o que significava implicações sociais que aquela mulher iria viver. E não somente implicações sociais, como também implicações espiritual e financeira. Então, aquela mulher, quando ela olha ali para aquele caixão, a vida dela se desmorona. E muitas das vezes não é diferente também na nossa vida, né? Pode ser que não seja um filho seu, que seja hoje dentro de caixão, né? De um caixão, mas pode ser áreas da sua vida. Áreas da sua vida que têm sido enterradas, né? Que estão ali, né? A ponto de falecer, de morrer. Mas eu quero dizer que Jesus, ele é aquele que pode mudar a história, né? Nós sempre podemos colocar esperança em Jesus, porque Jesus é aquele que muda a história, ele tem poder, né? Ele tem autoridade e poder. E aqui o texto diz que quando Jesus, ele chega ali naquela cidade e ele adentra ali aquela multidão, ele está ali com seus discípulos, aleluia. E ali naquele momento, né, Jesus pega e ele toca aquele caixão, porque ele vê o coração daquela mãe, o choro daquela mulher. Ele toca aquele caixão. E na lei de Moisés, se você não sabe, era proibido uma pessoa tocar em um caixão ou numa pessoa morta, porque era considerado pecado, né? Então não podia, era um pecado diante da lei de Moisés, porque era uma pessoa morta, né? Uma pessoa moribunda. Então, o que acontece? O que nós podemos ver? Que Jesus, ele vai e ele quebra todos os paradigmas ali, né? Tudo que dizia na lei de Moisés, ele viu o sofrimento daquela mulher, ele sentiu compaixão pelaquela mulher, e naquele momento Jesus ali, ele chega para aquela mãe e fala, mulher, não chores. Agora você imagina a situação dessa mãe, né? Dessa mulher, ela estando ali com seu filho morto, havia perdido há pouco tempo o seu esposo, e Jesus chega e fala, não chores, mulher, né? E aquela mulher parou e olhou para Jesus, e ele olha ali para aquele jovem. Tanto é que a Bíblia não relata nem o nome do jovem e nem o nome da mãe. Relata somente que ele estava morto, né? E que Jesus toca e fala para ele se levantar. Ele fala, jovem, levanta-te. Ele não fala o nome, nem fala, jovem, levanta-te. E aquele jovem, ele ressuscita. Aleluia. Então tem áreas da minha vida e da sua vida que o Senhor Jesus, ele quer ressuscitar hoje nessa noite. Assim como ele ressuscitou aquele jovem, ele trouxe novamente a vida àquele jovem, porque aquele jovem estava morto. Não tinha mais esperança nenhuma para aquele jovem se não fosse Jesus. Porque Jesus veio e chamou aquele jovem novamente para a vida, né? E o que nós podemos aprender
com essa palavra? Nós podemos aprender que nós nunca devemos perder a nossa esperança, que nós devemos ter compaixão pelas próximas pessoas, nós devemos sempre renovar a nossa mente, que nós devemos sempre ter confiança em Deus e que o amor de Deus ele é incondicional. Independentemente do que eu e você estejamos vivendo, Jesus ele tem compaixão e misericórdia de mim e de você. Que Jesus é aquele que ele toma a frente, ele toma, ali Jesus naquele momento ele tomou frente daquela situação. Não havia mais nada, a medicina não podia fazer nada, o financeiro não podia fazer nada, aqueles vizinhos não poderiam fazer mais nada, mas quando Jesus chegou ali naquele momento e falou para aquela mulher, né, não chorar mais, e ele disse ali a palavra profética, né, jovem, levanta-te, né, ele chamou aquele jovem para a vida novamente. O que Deus precisa chamar a vida para você? O que Deus precisa chamar a vida? É aí na sua casa, é no seu ministério, é na sua vida secular, é na sua vida financeira, é na sua vida profissional, sentimental. Aonde Jesus precisa chamar a vida novamente? O que precisa ressuscitar na sua vida? Aleluia, que está morto, né? Porque ali essa situação fala de uma mulher que estava perdendo seu filho estava morto, não tinha mais nada para fazer por ele, a não ser enterrá-lo, né? Que é o normal, né? Todos nós, quando morremos, né? Quando partimos, nós temos que ser enterrados, né? Então, ali o que acontece? Aquele jovem, ele tá ali morto, acabou. Né? Acabou. Mas a palavra de Deus diz que somente uma palavra do Senhor a meu respeito e ao teu respeito, aleluia, torna-se novo. E o mais interessante que me chama a atenção aqui, que diz que todos ficaram possuídos de grande temor. O que aconteceu? Todos puderam ver ali que realmente era a glória de Deus naquele lugar. Que humanamente não tinha, né, como ressuscitar aquele jovem se não fosse uma pessoa de Deus. E eles puderam reconhecer que verdadeiramente o Senhor, né, a presença de Deus estava ali sobre a vida de Jesus, né? E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Sabe o que aconteceu? Aquela cidades circunvizinhas ficaram sabendo do grande milagre de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que muita gente também vai saber do milagre que Deus vai fazer na sua vida. Que muita gente vai ficar sabendo no lugar onde você mora que Deus visitou a tua casa, que Deus visitou a sua família, que Deus visitou a sua parentela. Então nós não devemos temer ao que vem, né? Porque o Senhor, ele nunca perdeu o controle de nada na nossa vida. O que o Senhor nos ensina também, né, nesta palavra é de que o Senhor ele está com controle sobre a nossa vida, que Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que tudo pareça ser perdido, eu quero te dizer que não está perdido. Que não está perdido, que o Senhor ele está contemplando esse tempo na sua vida, que o Senhor ele está contemplando todo acontecimento, assim como era ali naquela cidadezinha pequenininha, naquele vilarejo distante, né, onde não tinha muitas pessoas ali, só tinha aquelas famílias, né, e diz ali que era 189 pessoas, né, naquele vilarejo. Pensa, numa cidade 189 pessoas, se você for analisar, são poucas pessoas para uma cidade, né? Então diz ali que tinha somente 34 casas, quer dizer, 34 casas, vamos falar assim, era uma vila como se fosse o tamanho de uma rua mais ou menos de uns 800 metros, que tinha ali 34 casas. Então, quer dizer, era um lugar muito pequenininho,
Era um lugar muito pequeno, mas não foi um lugar que Deus não rejeitou, né? Que enviou o seu filho amado lá para que fosse operado um grande milagre. Para Deus não existe distância, para Deus não existe circunstância, para Deus não existe adversidade, não existe momento difícil, não existe nada que possa paralisar o projeto de Deus na nossa vida. Talvez aquela própria mãe, ela poderia olhar naquele momento para Jesus e pensar assim, nossa, mas será que ele sabe a dor que eu estou sentindo? Será que ele sabe o que eu estou sentindo? Mas só que quem estava ali naquele momento com ela era Jesus. E Jesus, ele não abriu mão de operar um milagre na vida daquela mulher. Eu quero dizer que Jesus hoje, ele não abre mão também de operar um milagre na minha vida e na sua vida. Que Jesus, ele não abre mão do projeto e do sonho, aleluia, que ele disse que vai fazer na minha vida e na sua vida. Para o Senhor não tem tempo. Não tem tempo grande nem tempo pequeno, não tem problema grande e nem problema pequeno que o Senhor, ele possa, aleluia, operar na minha vida e na sua vida. Apenas nós temos que crer e confiar. Eu creio que a partir do momento que aquela mulher, ela viu que ela não tinha nenhuma solução e nenhuma resposta, o que ela fez? Ela confiou de todo o coração, né? Naquilo que Jesus falou para ela, não chores. Eu creio que quando Jesus falou não chores, algo despertou nela. E hoje o Senhor, ele diz para mim e para você também, não chores. E muitas das vezes nós não entendemos, Senhor, mas está tão difícil a luta. E o Senhor está falando para mim não chorar, né? E quantas das vezes, né, o Senhor fala assim, aquieta-te, saiba que eu sou Deus na sua vida, que eu contemplo todas as coisas, né? Que eu te seguro pela tua mão direita e te digo que eu sou contigo. Não te desanimes, não te desespere. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que vou na tua frente. Então nós temos que confiar. Nós temos que ter o nosso coração aberto, né, para as coisas que Deus, ele quer fazer. E muitas das vezes não é fácil. Muitas das vezes Deus, ele permite nós passarmos por um processo difícil para que a glória dele venha se manifestar na minha vida e na sua vida com poder e graça. E aí é onde vem, né, a situação da prova para nós sermos aprovados. E eu creio que foi isso que aconteceu na vida daquela mulher. Aquilo veio acontecer para que o grande milagre de Deus sobressaísse naquela vila, sobressaísse na vida daquela mulher, na vida daquele jovem. Eu creio que todo mundo que passava naquele vilarejo, eles sabiam desse milagre, eles sabiam desse acontecimento. E qual o milagre que Deus precisa fazer na sua vida? O que você quer que o Senhor venha fazer hoje? O Senhor, ele pode fazer, mas desde que você venha crer e que você confie que o Senhor, ele é soberano. De repente você tem causas para que venham ser resolvidas, o Senhor vai resolver, né? Às vezes tem situação que você fica 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, até 10 anos, você fica numa situação, aí você fala assim, ah Deus, mas eu não estou aguentando mais. Mas eu quero te dizer que o Senhor, ele contempla, que o Senhor, ele vê. Às vezes lá naquele trabalho você está sendo humilhado, Deus te contempla. Lá dentro, né, daquela faculdade, você está lá, Deus, ele te contempla. Lá na sua casa, Deus te contempla. Lá no seu ministério, Deus te contempla. Aonde você está na sua rua, Deus te contempla. Na sua casa, Deus te contempla. No meio dos teus familiares, o Senhor te contempla. Então o Senhor, ele vê todas as coisas. Amém? Então que nessa noite fica essa reflexão para nós, né? Que ainda há esperança. Quando nós cremos que o Senhor, ele faz, a esperança, ela brota. A vida, ela brota. O milagre brota, porque o Senhor, ele é o dono do milagre. Então nós temos somente que crer e confiar. E a boa obra que o Senhor iniciou, ele é fiel e justo e verdadeiro para contemplar. Creia na palavra de Deus, creia no milagre de Deus. Que você possa nessa noite refletir e ter certeza e convicção que Deus, ele contempla a tua história.
Amém? Então, nós aprendemos que com a ressurreição do filho da viúva de Naim, nós podemos ver que Deus, ele operou um grande milagre. Mas por quê? Porque era necessário, né, aquela mulher passar por aquela prova. Para quê? Para que o milagre de Deus viesse se manifestar naquela vila. Amém? Então Deus, ele pode manifestar o milagre também na sua vida. Aleluia! Então, queridos, a palavra for curta, né? Não vou assim estender, mas eu quero dizer para você, né? Divulgue a nossa página, divulgue o nosso canal, né? Não esqueça, se você souber de alguém que precisa ouvir essa palavra, né? Que você compartilhe, que você esteja divulgando, né? O nosso canal lá no YouTube, nós vamos postar lá também a mensagem, né? Mas que você esteja nos seguindo e que você possa crer, né? Que essa palavra, ela é uma palavra de milagre para a sua vida, uma palavra de vitória, uma palavra de poder. Amém? Eu vou orar terminando a nossa live e sabendo que Deus, ele é fiel e com certeza você ainda irá testemunhar do grande milagre que o Senhor operou na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite pela tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que quando tiver 1, 2 ou 3, ali o Senhor está presente. Senhor, e nós sabemos, Senhor, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus esteve presente, Senhor. Deus, que aqueles que adentraram também, que ouviram a tua palavra, Senhor, que eles possam, Senhor, trazer, Senhor, ao coração deles, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus que vai além, Senhor, de toda dificuldade e adversidade. Que para o Senhor, ó Pai, não tem impedimento, não tem causa, Senhor, maior que o Senhor é maior do que todas as coisas. Pai, que a tua bênção, Senhor, venha, Senhor, ser gerada, Senhor, no nosso coração. Assim eu te peço, Pai, alcança aqueles que não tiveram como entrar, alcança aqueles que irão assistir depois, alcança aqueles, Senhor, que estão precisando de uma palavra de conforto. Senhor, e seja com cada um, ó Pai, que a tua bênção, que enriquece, Senhor, que não acrescenta dores, ó Pai, seja hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, nós estamos encerrando a nossa live, mas está sendo, né, enviada já para o YouTube, vai ficar gravado. E que Deus abençoe a você que entrou, você que participou. Amém. E seja, né, fiel ao Senhor no pouco, para que Ele te coloque sobre o muito. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia de paz, um dia de vitória, uma semana de graça e de vitória, no nome de Jesus. Um bom final de semana a todos. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.